Filipenses capítulo 2, a mensagem de hoje será introdutória à nossa série que acontece então todos os meses, e nós te aguardamos nas nossas próximas reuniões. Versículo 5 do capítulo 2 diz-nos assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A NVI vai dizer que haja em vós a mesma atitude, melhorou. Mas a linguagem de hoje é a melhor tradução quando diz que haja em vós o mesmo modo de pensar que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, ou esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Versículo 8 será o texto áureo da nossa série neste mês de junho. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. A última parte. Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Vamos dizer junto essa última parte do versículo, vamos lá? E sendo... Algum tempo atrás, muito próximo do mês da igreja perseguida, onde que nós intercedemos pelos irmãos que estão em perseguição, eu entrei em contato com um material que me marcou muito. Na feita, o material vinha a partir do pastor Mário Freitas, que é um líder muito piedoso no nosso país, que se envolve com a igreja perseguida, levando apoio e sustentação de liderança e coisas mais. E eu ouvi ele contar uma experiência a qual ele teve na China, quando ele foi apoiar a igreja perseguida na China, e ele ficou uma temporada naquele lugar, e a sua companhia estava uma jovem chinesa de 16 anos, se eu não estiver enganado dessa informação. E é uma menina que chamou muito a atenção do pastor Mário Freitas, pelo fato de ela ser uma menina muito inteligente, poliglota, uma menina de uma mente brilhante, brilhante. E ele ficou encantado com o compromisso daquela menina em relação a Jesus, porém vivendo em um país com muitas limitações em relação ao seu dom, em relação ao seu talento. E no último dia a qual eles ficariam juntos, ele começou a conversar, um papo muito aberto com aquela moça, e diz assim: você nunca pensou em ir, por exemplo, para a América? Você é uma menina super inteligente, e você poderia crescer muito, ser uma ótima preletora, ser uma grande escritora, ser uma grande líder. Você não pensa em sair da China? E ela disse: não, eu não penso em sair da China. E ele faz então uma segunda pergunta: você não tem medo? Você não tem medo de ser presa? Porque você já teve parentes presos. Você é tão jovem, você ser presa por causa da sua fé. Você não tem medo de a sua vida ser abortada no início da sua juventude? E ela disse: eu não tenho medo. Então ele reitera o complemento da pergunta: então de que você tem medo? E a resposta daquela menina, quando eu ouvi esse testemunho, mexeu profundamente com o meu coração. Ela vai dizer: a única coisa que eu tenho medo é de desobedecer a Deus. Eu comecei a pensar assim, que a gente vive em uma realidade onde que a gente tem muitos medos. Tem gente que tem medo de ficar pobre, tem gente que tem medo de não casar, tem gente que tem medo de ficar feio, medo de engordar, medo de ficar careca, não é o meu caso.
tem medo de morrer, medo de ser assaltado. Nós temos muitos medos, mas parece-me que raramente o medo do não obedecer esteja no trono do nosso coração. Parece-nos de que nós não temos pavor, não temos medo de viver a vida não pautada na obediência. Parece que esta não é a nossa maior preocupação. Parece que a concentração dos nossos esforços em relação a filhos, por exemplo, não é em criar neles uma mentalidade, uma consciência de que eles precisam ter medo, sim, de não obedecer a Deus, porque não obedecer a Deus drenará a qualidade da sua vida. Aliás, muitos de nós dificilmente realizamos autoavaliações para checar como está a temperatura da nossa obediência. Sem falar quando nós desenvolvemos resistência em obedecer. Que esta noite, que Deus venha nos agraciar. Que Deus venha nos agraciar com o medo de desobedecê-lo. Que Deus venha nos agraciar com o temor. Que esse seja o maior temor da nossa vida. De respirar, de utilizar o ar que Ele tem nos dado. De utilizar a vida que Ele tem nos nutrido a nós. Nós utilizarmos tudo isso para não obedecê-lo. Isso marcou a minha vida. Dias depois, eu conversava com um pastor Jader Borges, um grande líder, pastor, ensinador. E na nossa conversa, ele solta uma frase que me tocou tanto, que eu adicionei essa frase nas minhas resoluções que norteia a minha vida. E a frase que ele me disse foi: é melhor obedecer do que existir. E eu tenho colocado essa frase na minha vida. Eu digo: Deus, me ajuda a viver essa natureza de obediência. Me ajuda a viver essa consciência, esse entendimento de que é melhor obedecer do que existir. Porque se for para existir, para não obedecer, é melhor que o Senhor me remova. É melhor que o Senhor tire o meu fôlego, mas não me deixe caminhar os caminhos da vida se não for para te obedecer. E parece-me que esta era a essência de Jesus. Quando nós lemos nesse texto e diz que Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Você lerá ao longo do Evangelho segundo João, Jesus dizendo: porque eu vim para cumprir com a vontade do meu Pai, porque eu estou para cumprir com a ordem que o meu Pai me deu. O tempo todo Jesus está dizendo: eu existo para uma única coisa, para obedecer o meu Pai. Não existe um respirar, não existe um bater do meu coração que não seja para obedecer o meu Pai, porque é melhor obedecer do que existir. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. A seriedade pela qual Jesus viveu e encarnou a obediência é algo que nós temos muito a aprender.
A maneira com que Jesus levou a sério o obedecer à vontade do Pai é algo que nós não podemos negociar. E rapidamente, de maneira muito preliminar, introdutória à série do mês, eu quero vos falar algumas coisas rapidamente do que nós aprendemos com a essência da obediência de Jesus, quando o texto diz: Ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que quando Jesus decidiu obedecer ao Pai, quando Jesus decidiu obedecer ao Pai, Ele é envolvido, Ele é coberto por uma proteção do Pai. Quando Jesus decide obedecer, é como se o Pai colocasse nele uma proteção de preservação. Enquanto Jesus estava no exercício da sua obediência, se você prestar atenção comigo, algumas vezes eles tentaram matar Jesus. Desde a sua infância, o diabo sabia de que Jesus era o Messias e por isso ele faria de tudo para matar Jesus. Não conseguiu matar ele juntamente com as crianças de Belém. Mas você vai ler em João, você vai ler em Marcos, algumas vezes que Jesus estava ensinando, Marcos fala sobre isso. E quando Jesus termina de ensinar, eles pegaram Jesus e levaram Jesus para um alto monte, ou um lugar muito alto em Jerusalém. E lá de cima, eles intentaram empurrar Jesus, precipitar Jesus lá de cima, para que Jesus pudesse morrer. A Bíblia diz que quando eles intentaram empurrar Jesus, o Pai cegou todos eles, e Jesus saiu intacto. Em outro momento Jesus estava ensinando, e de repente a Bíblia diz que eles pegaram em pedras e disse: vamos apedrejá-lo, porque ele está fora de si. Existia uma intenção maligna para matar Jesus antes do tempo. A morte que estava planejada no plano eterno do Pai para o Filho era a morte de cruz. Mas o diabo tentou antecipar essa morte. Mas porque Jesus estava em obediência, o diabo não conseguiu tocar em Jesus. Deixa eu falar uma coisa. Nós somos tomados por um senso de segurança. Nós queremos segurança. Nós queremos segurança. Nós queremos proteção. Nós queremos segurança para os filhos. Nós queremos segurança para a casa. Nós queremos segurança para o futuro. Nós queremos segurança, segurança, segurança. Mas eu quero que você entenda esta noite que o único caminho, a única maneira de você assegurar a segurança não é com as suas forças, não é com o seu dinheiro. A única maneira de você assegurar, garantir a segurança do hoje e do amanhã é a firme decisão de você obedecer o propósito do Pai. Dá uma olhada para os embaraços das pessoas. Dá uma olhada aos casos em que nós tratamos nas nossas clínicas pastorais. E você percebe que 90% dos problemas é que as pessoas pegam uma maçã, joga para cima e faz campanha, e faz oração dizendo: Deus, eu sei que Tu és todo poderoso, não deixa essa maçã cair. Pode ter toda a fé do mundo, pode ter toda a boa intenção do mundo, a maçã vai cair, porque o
a maneira com que Deus opera, a maneira com que Deus se move por princípio. E se você quebrar este princípio, não tem garantias. Se você quebrar princípios, não tem garantias. Se você não decidir obedecer, você não tem a garantia que Deus vai te preservar contra os ataques de Satanás. Se você quebrar o princípio no seu namoro, se você quebrar o princípio no seu casamento, se você quebrar o princípio nas suas finanças, se você quebrar o princípio da sua paternidade, se você quebrar o princípio da sua maternidade, se você quebrar o seu princípio de um cristão, se você quebrar o seu princípio, inevitavelmente você estará atraindo consequências dolorosas. Inevitavelmente você estará atraindo fracassos. O leite vai derramar. E depois não adianta dizer que é Deus que não está te amando, que é Deus que não quer nada com você. Você quebrou um princípio. E quando você quebra um princípio, quando você joga a maçã para cima, você está quebrando a lei da gravidade. Não tem escapatória. Quantas pessoas vivem numa ansiedade em relação ao futuro? Quantas pessoas que andam numa insegurança, numa incerteza do que será o amanhã? Eu quero te dizer uma coisa: decida obedecer. Decida obedecer, que você estará debaixo de uma preservação de Deus. Existe uma frase missionária entre os chineses que diz que enquanto você estiver obedecendo o propósito e o propósito não terminar, você será imortal. Nada e ninguém será capaz de sacar a sua vida. Portanto, não precisa temer em relação ao amanhã, porque aqueles que obedecem ao Pai, os céus se levantam para cuidar dos detalhes da sua vida. Quem crê nesta palavra, dê um brado de glória ao nome do Senhor. Levante a sua mão em sinal de receber a palavra. Levante a sua mão, que eu vou profetizar palavra. Eu vou profetizar palavra. Se quando eu terminar, se você crer que ela é verdade, eu quero que você se move em aleluia, em glória a Deus, e exalte ao Senhor com um grande aplauso de celebração, porque você crê nesta palavra. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 27, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Jesus está dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me obedecem, e quando elas me obedecem, versículo 28, eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos, porque o meu Pai me as deu, e é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Quem crê nesta palavra, aplaude ao Senhor, glorifique a Ele.
Deus está te dizendo: experimenta obedecer, que o diabo não toca. Experimente obedecer, que o inferno não vai ganhar. Experimenta obedecer, que você tem a mão de Deus ao teu favor. Quem crê nesta palavra? Quem crê nesta palavra? A vida cristã é muito simples, mas nós queremos proteção, mas não queremos obedecer. Nós queremos prosperidade financeira, mas não queremos ser fiéis ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Nós queremos que Deus guarda os nossos filhos, mas a nossa casa está quebrando princípios de honra, princípios de fidelidade. Mas se você usar, aleluia, se você usar obedecer, zomborre-você. Jesus chama Pedro, Jesus chamou João: entra agora nesse barco e vai para o outro lado. Quem mandou os discípulos ir para o outro lado? Eles entraram no barco e lá veio uma tempestade. Eles acharam que iriam morrer. Sabe por que eles acharam que iriam morrer? Porque eles esqueceram que quando você obedece o comando, há uma preservação sobre a sua vida. Tempestade não mata aqueles que estão em obediência. A tempestade pode estar grande, o vento pode estar contrário. Fica tranquilo, se Ele diz que você vai chegar do outro lado, você está debaixo da proteção de Deus. Há uma preservação de Deus, há uma blindagem de Deus. Não estou dizendo ausência de sofrimento, não estou dizendo que não haverá dores, eu estou dizendo que você não será destruído. Eu não sei como serão os próximos anos da minha vida, mas eu não durmo apavorado, dizendo: Deus, e aí? Será que eu vou terminar bem? Será que eu vou terminar realizado, contente e pleno? Não, não. Isso não assalta o meu coração, porque eu sou tomado por uma certeza: que eu estou aqui é porque eu estou debaixo de um comando de Deus. A minha casa está plantada nesta cidade. Não foi porque homens se movimentaram, não é porque eu mexi os pauzinhos. Nós estamos aqui porque Deus tem um propósito na minha casa, e nós decidimos obedecer este propósito. Eu tenho absoluta certeza que o futuro do meu casamento, que o futuro do Alejandro e da Alessa Kelita já está seguro em Deus, porque Ele prometeu que nada e ninguém será capaz de arrebatar das suas mãos. Diga para quem está ao seu lado: decida obedecer e estarás seguro. Decida obedecer e estarás seguro. Obediente até a morte. O que eu aprendo com a essência da obediência de Jesus é que a obediência sempre nos desafiará. A obediência sempre vai nos deslocar de uma zona de conforto e vai te desafiar para o novo, para um desconhecido. Quando você decide obedecer, você é levado em lugares inimagináveis. Ei, quando
quando você decide obedecer, você vai em lugares que, se não fosse pela obediência, você jamais iria. A obediência fere o nosso ego, o nosso domínio, o nosso senso de controle. Quando você decide obedecer, as rédeas da sua vida não estarão mais nas suas mãos. Agora há uma outra voz de comando que te direcionará em lugares inimagináveis. Dá uma olhada para Gênesis capítulo 22. Jamais Abraão subiria ao Moriá se não fosse pela obediência. Jamais Jesus tomaria o cálice no Getsemane se não fosse pela obediência. A obediência te desafia a você contrariar lógicas, a você contrariar sensos. A obediência te desafia a você crer de que não faz sentido. Está precisando de vinho, está pedindo água, não faz sentido, é tudo estranho, eu não entendo, mas eu aceito. Desafia-me. Eu já contei 1000 vezes, deixa eu contar 1001 vezes. O meu pai, para mim, em carne e osso, é o maior exemplo do que a obediência pode fazer para desafiar a gente. Quando meu pai morava no estado do Espírito Santo, 2 casas próprias, uma delas perto da praia. Deus gritou no coração do meu pai: estou chamando você e a sua casa para uma outra experiência em um outro lugar. O meu pai reúne a gente e disse: Deus disse que nós vamos mudar. Vamos orar. Vamos orar para Deus dizer para onde que nós iremos. Nós oramos e Deus deu uma visão para o meu pai. Uma placa de cidade escrito Rondônia. Papai reuniu a gente e disse: olha, Deus fala ao meu coração que é para Rondônia que nós vamos. Então vamos colocar casa para vender. Venderam as 2 casas. Encaixotamos as panelas e as roupas e as ferramentas de trabalho que o meu pai tinha de uma bicicletaria quando ele era solteiro. Quando o papai foi falar para os meus tios, irmão da minha mãe, que nós iríamos para Rondônia, ele dizia: Ruth, minha mãe, Ruth, não deixa o Luiz ir para Rondônia. Ruth, vocês vão passar fome lá. Ruth, dizem que Rondônia, as onças andam na rua. E papai dizia para os meus tios: Deus mandou. Eu preciso obedecer. Chegamos em Rondônia, numa cidade chamada Jaru, sem conhecer ninguém. Nem o padeiro, porque o padeiro todo mundo conhece, nem conhecia ninguém. Meu pai chegou na rodoviária e disse: onde que tem uma igreja evangélica Assembleia de Deus? Disseram para ele, ele foi lá, chegou lá. O pastor Manuel Cardoso da Cruz ainda é pastor em Jaru. Recebeu o papai contou a história para ele, disse: não, pode trazer a mudança, tem esse barracão aqui, vocês podem ficar ali. Chegamos lá. No outro dia, papai saiu procurando uma casa com um salão na frente para alugar. Achamos de uma irmã Terezinha. Uma semana depois, nós já estávamos nessa casa e montamos a nossa bicicletaria. O primeiro cliente que entrou na bicicletaria dizia: eu posso encher o pneu? Claro, nós fomos encher o pneu. Quando ele foi sair, ele disse assim: eu posso fazer uma oração? Papai disse: é claro. E quando ele começou a orar, 7 dias que nós estávamos na cidade, Deus tomou a boca dele.
Assim diz o Senhor: não compre casa nesta cidade, porque os dias de vocês aqui já estão contados. Eu disse: como assim? Já estão contados. Trouxe vocês para cá para uma grande experiência. Sabe quanto tempo passou? 7 anos. Comecei a pregar. O que Deus usou a nossa família para abençoar a cidade foi algo extraordinário. 7 anos depois, Deus grita no coração do meu pai: acabou o tempo. Então vamos orar. Para onde que o Senhor vai nos levar? Oramos. E uma noite Deus deu uma visão para o meu pai, um ônibus, e a placa de destino do ônibus, uma palavra chamada Brasilândia. Papai acordou, chamou a gente e disse assim: olha, eu sinto no coração que é para Brasilândia que Deus vai nos levar. Mas Brasilândia, onde que é Brasilândia? A gente não sabia o que era Brasilândia. Nós compramos o mapa e vamos procurar no mapa Brasilândia. Achamos Mato Grosso do Sul. Brasilândia era uma cidade de 12 mil habitantes. Jaru era uma cidade de quase 100. 12 mil habitantes, 7 moravam na área rural, 5 na área urbana. Como nós vamos para Brasilândia? Vamos orar. E papai orava, a gente orava, culto doméstico, Deus nos mostra, nos direciona. E papai, em secreto, fazendo algumas provas no seu coração. Uma delas, disse: Deus, se essa é a tua vontade, se é isso que o Senhor quer de nós, eu sei que o prefixo da cidade é 546. Eu vou digitar um número qualquer que vier no meu coração. E se o Senhor está nessa mudança, eu quero que caia na casa de um obreiro da tua igreja. Digitou. Quem atendeu do outro lado? Prancha. Era o apelido dele. Alô? Alô, quem fala? É o Prancha. Resumindo, quem era o Prancha? O Prancha era o diácono da igreja. Papai desligou o telefone meio tremendo, disse: gente, Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio. Os processos terminaram. Vamos anunciar aos amigos: estamos de mudança. 90% dos nossos amigos chegaram a ir na rodoviária para convencer o meu pai para não ir. Não vai, irmão, você não conhece ninguém lá. O que você vai fazer nesse mundo de cidade? Os seus filhos estão tão bem na igreja, vocês estão bem na cidade, no comércio, que vocês vão caçar nessa igreja, nessa cidade? E papai dizia: eu preciso obedecer. Chegamos em Brasilândia, perdemos o meu irmão mais velho. A minha avó que morava conosco também morreu. Meu pai faliu em um investimento financeiro numa livraria evangélica que nós criamos lá. 2 anos se passaram. Foi um ano de vale, de deserto. Mas era Deus trabalhando na gente. Tinha vez que a gente chegava na mesa e a gente dizia: agora o barco afunda. Mas de repente vinha algo de Deus e nos levantava. 2 anos se passaram. Deus gritou novamente no meu pai: acabou o tempo. Qual foi a cidade que Deus mostrou para o meu pai? Anápolis, Goiás. Sem conhecer uma viva alma. O que vocês vão caçar em Anápolis? Uma cidade grande, você não conhece ninguém. Foi bom, falou: o cara pequeno a gente ia morrer. Agora a cidade grande vai morrer. Chegamos em Anápolis sem conhecer uma viva alma. Desencalhei uma mulher lá no Goiás. Falei: Deus já está no negócio. Deus já está no negócio. Casei. Com 1 ano que eu estava lá, eu casei. Fui pregar na igreja dela. Ela disse: você prega tão bem, prega para mim a vida inteira. Falei: tô topado. Topei o negócio. O que Deus fez na nossa casa, o que Deus fez no meu ministério, o que Deus fez na minha família. Sem passar alguns anos,
recebi na minha casa o pastor Antônio Márcio, já pregou nessa igreja, vai pregar no congresso da Força Teens. Ele entrou dentro da minha casa e disse assim: olha, os dias de vocês nessa cidade estão contados. Deus vai tirar vocês aqui para um outro lugar. Vai te colocar ao lado de um homem muito importante desta nação. Eu lá imaginava para onde? Eu pensei que era o interior do Goiás, alguma coisa assim. 2012, Jefferson Campanelli me indicou para pregar aqui em Blumenau. Preguei nesse congresso de missões que vai acontecer semana que vem. Preguei em junho. O pastor me chamou para voltar em outubro, eu voltei. No final de novembro, nós conversamos com o pastor Nilton pelo telefone. E o pastor Nilton diz assim: você tem coragem de vir trabalhar com a gente? Eu disse: tenho. Ele disse: então a mudança vai passar aí no dia 15 de janeiro. Desliguei o telefone, tremendo. Disse: meu bem, chegou o dia. Fui conversar com o meu pastor. Pastor, estou de mudança. Ele disse bem assim: fala para mim, qual foi a proposta que eles te fizeram, que eu vou dobrar o valor? Eu disse: não, pastor, não teve proposta de dinheiro. Não sei aonde que vou morar. Não teve salário na conversa. 90% dos meus amigos tentaram dizer para mim: não vai para Santa Catarina. Você está no meio do país, estrategicamente, geograficamente dizendo, para você ir para qualquer parte do Brasil. Você está no centro do Brasil. O que você vai caçar em Santa Catarina? Olha a cor da sua pele. E eu dizia: eu estou debaixo de um comando. Eu ouvi esta cena com meu pai toda a minha vida. Cheguei em Blumenau. Torceram e imaginavam que eu ia voltar para trás, que ia dar errado. O meu pai não teve condições de me dar uma faculdade. O meu pai é presbítero, nunca pastoreou. Mas ele me ensinou um legado. Ele me ensinou um legado. E o legado que ele me ensinou é: decida obedecer. Você será desafiado. Você será deslocado da sua zona de controle, da sua zona de conforto, mas decide. Você será desafiado, mas essa obediência te levará em lugares inimagináveis. Você alcançará alturas que você nunca alcançaria se não fosse pelo caminho da obediência. Primeira vez que eu fui cortar o meu cabelo, quando eu tinha o cabeleireiro querendo puxar assunto, e dizia assim: e aí, você é daqui? Eu disse: não sou daqui não. Falei: deu para perceber. Falei assim: pois é, você era de onde? Eu vim do Goiás. E ele dizia assim: e aí, a empresa? Qual a empresa que você trabalha? Você foi transferido para cá? Você passou em algum concurso? Eu dizia: não. Então o que você veio fazer aqui? Eu disse: eu vim obedecer um chamado. Este é o legado que eu quero deixar para o Alejandro Caleb e a Alessa Kelita. Experimente obedecer. Você será desafiado ao seu limite, a crer no incrível, no invisível e no impossível. Mas experimente obedecer, que a sua casa nunca padecerá. Experimente
somente obedecer que você colherá recompensas dessa obediência, porque não existe obediência sem recompensa, não existe obediência sem você viver coisas gloriosas de Deus. Estejamos em pé em nome de Jesus. Eu te digo uma coisa: a vida cristã é simples. O nosso problema é que nós estamos quebrando princípios e esperando que a maçã nunca caia. A gente quer que os nossos atalhos nos levem a alvos de Deus. Deus não tem compromisso em te sustentar enquanto você não estiver na rota da obediência. É disso que o teu casamento precisa. Os casamentos estão sendo dissolvidos porque o princípio da obediência estão violados. Estão falindo a alma e o espírito, porque este não é o respirar de tais corações. Ele foi obediente até a morte. Ele foi desafiado a ir além de todos os limites possíveis. Eu quero te dizer uma coisa: você que está debaixo da obediência, está doendo, está difícil. Os 2 anos em que nós estivemos em Mato Grosso do Sul, quando nós perdemos o meu irmão, que fase difícil da nossa vida. Não é porque você obedece que você não terá perdas e nem dores, mas não negocia a tua obediência, não negocia o comando de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus terminou o seu propósito, o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Você sabe qual é a diferença de você sofrer obedecendo e sofrer não obedecendo? É que quando você sofre obedecendo, você não é tomado por culpa. Você sabe que o que você está sofrendo não é fruto que você quebrou a aliança, que você desobedeceu, que você pecou. Faz parte do processo. Eu quero orar por você esta noite, que está diante de muitos impedimentos gigantes, que quer neutralizar a obediência na sua vida. Eu quero orar por você que está aqui esta noite e que há muitos obstáculos para você negociar a sua obediência a Deus. Eu quero orar por você, para Deus te fortalecer no caminho da sua obediência, porque este é o remédio da sua causa e da sua vida. Não tem vitórias fora da obediência. Não tem vitória fora dos princípios de Deus. Se você esta noite está sendo desafiado em obedecer a Deus, em fazer algo que contraria a lógica do seu coração, que contraria em você fazer algo que é muito difícil para você, porque te desloca da sua zona de controle e de conforto, como um Jonas, por exemplo, eu quero orar por você. Eu quero que você venha aqui à frente. Eu quero orar pelas forças do seu coração. Eu quero orar por você, porque este é o segredo da tua casa. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Aleluia!
de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me conectar. Aleluia. Eu posso me conectar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Você que entrou aqui esta noite, você ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Você ainda não entregou a sua vida a Jesus para comandá-la e regê-la nos detalhes da sua existência. E você quer entregar a sua vida a Jesus. Eu quero que você me dê um sinal com a sua mão aonde que você estiver. Você que quer se render a Jesus, aqui temos uma pessoa. Aqui nós temos uma pessoa. Onde está a segunda pessoa que deseja se render a Jesus? Talvez você parou na caminhada. Talvez você desistiu dos processos, da obediência, porque muitos obstáculos se ergueram contra você. É noite de você voltar para a casa do Pai. É noite de você voltar na rota da obediência. Tem alguém que quer voltar para Jesus? Levante uma das suas mãos que nós queremos orar por você. Aqui nós temos mais alguém. Temos mais outra pessoa que queira voltar para Jesus. Manifeste uma das suas mãos que nós queremos orar por você. Ou entregar a sua vida a Jesus pela primeira vez. Manifeste as suas mãos. Aqui tem mais uma. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais algum homem? Tem alguma mulher? Tem um jovem, uma moça, uma criança, uma adolescente? É na obediência a Jesus que está o sentido e a plenitude da vida. Temos mais alguém? Temos mais alguém? Nós vamos orar. Nós vamos orar. Coloca as mãos no seu coração. Aleluia. Existe força de Deus sobre a tua vida esta noite. Existe força de Deus sobre a tua vida esta noite. Ele renova a sua rendição, a obediência a Ele esta noite. Ele renova o teu compromisso em obedecê-lo, em sujeitá-lo a Ele. E quando você o obedece, Ele cuida do seu futuro, Ele cuida da sua casa, Ele cuida dos detalhes, aonde que a tua mão não vai, aonde que os teus pés não pisam, aonde que a tua voz não alcança. Ele vai lá, Ele vai lá, Ele vai lá, Ele vai lá, Ele vai lá. Eu oro pela tua igreja, eu oro pela família The Blue, eu oro, Senhor, por este homem, eu oro por esta mulher, eu oro por este casal, eu oro por esta família que está, ó Deus, nos conflitos da vida, que está nas ameaças da vida, que as intempéries está querendo fazê-los a sair da rota. Mas, meu Deus, nós invocamos as tuas mãos, nós invocamos o teu poder,
Espírito Santo, assim como tu moveu a Jesus no caminho da obediência, assim como tu moveu a Jesus na jornada da obediência, move agora esta mulher, move agora este homem, renova este coração esta noite, renova esta alma esta noite, em nome de Jesus. Seja tocado pelo poder da palavra, em nome de Jesus. Seja cheio da presença de Deus, seja cheia da presença do Espírito, para você obedecer até o fim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enquanto você obedece, Deus cuida. Enquanto você obedece, Deus cuida. Enquanto você obedece, Deus zela, Deus protege, Deus opera, Deus faz. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.